você e falar: você está vendo bem, você está enxergando bem, você está olhando as coisas como elas verdadeiramente são. Eu preciso ouvir isso de Deus, você precisa ouvir isso de Deus. Porque quando você enxerga bem, então você sabe aquilo que você está fazendo, e você vai concluir. E Deus é Deus de conclusões, de conquistas, de vitórias. Mas quem não está enxergando não vai chegar nesse ponto. E aqui eu estou falando de enxergar espiritualmente falando. E o que é a vara de amendoeira para Deus falar para Jeremias? Você está enxergando bem. Expliquei isso no domingo passado. Se você quiser mais detalhe, ouça a palavra, por favor, que vai te abrir mais um entendimento. Mas a vara de amendoeira, como eu disse, é um trilho por onde eu e você temos que andar. Então, a primeira vara de amendoeira, a árvore, né, de amendoeira é chamada de a árvore acordada. Por quê? Ela desperta antes de todas as outras árvores, no inverno, ainda no final do inverno, para a primavera. Ela já começa a dar flores, e aí daí a pouco dá os seus frutos, antes que comece a primavera. Então, isso aponta para quê? Quando você é chamado por Deus, você é uma árvore acordada. Você é aquele que enxerga as coisas antes que os outros enxergam. Você é alguém que se posiciona antes das outras pessoas se posicionarem. Ou seja, você não é cego. Você sabe o que está acontecendo. Você sabe que naquele momento a sua vida mudou, que Deus colocou algo novo na sua vida. E você aceitou isso. Ver a vara de amendoeira aponta para isso. Você entendeu? Eu vivia de uma forma, agora eu vou viver de outra. Antes eu estava dentro de um inverno, agora eu estou na primavera. Antes eu não conseguia enxergar nada, mas agora eu estou enxergando tudo. Antes a minha vida não tinha cor, mas agora tem. Antes eu não podia fazer nada, mas agora eu posso tudo. Eu sempre ficava, antes de andar pela Europa e pela América do Norte, eu ficava sempre pensando, por que lá começa o ano letivo em setembro, e não em janeiro, como nós aqui começamos? E por que no verão lá, é impressionante, às vezes você chega num lugar, está lá fechado. Agora, essa semana, a semana passada, a outra, né? Eu estava lá em Lisboa, fui lá comprar pão na padaria. A padaria está fechada. Aí tem um aviso assim, fechada para o verão. Eu fiquei pensando, mas no verão ninguém come pão. Você imagina aqui, se alguém aqui nem para almoço fecha, lá fecha para almoço sempre. Mas não fecha para almoço, não fecha feriado, fecha nada, não, está fechado no verão. Eu fiquei pensando, no verão, o cara fecha. Por quê? Porque o inverno, que é o maior tempo, quase tudo lá é inverno, Lisboa nem tanto, mas a hora que você sobe um pouco mais, é difícil você fazer as coisas. No verão todo mundo quer desfrutar, todo mundo quer ver o sol, todo mundo quer ir para a praia, todo mundo quer passear, porque é a hora que não tem neve atrapalhando, não tem frio, não tem nada, você sai, você desfruta. Então eles aproveitam 3 meses de férias para viver a vida. E os outros, depois, quando começa, aí é inverno, é difícil trabalhar, é difícil tudo, é tudo complicado, é tudo. Então veja, o inverno aponta para algo que te limita. A primavera aponta para algo que é alegria. Quando Deus te chamou, Ele te chamou para uma vida de alegria, de prazer, de desfrute. O inverno acabou. Fala para o seu irmão, o inverno acabou. A vara de amendoeira aponta para isso. Se você vê a vara de amendoeira, significa, começou uma nova etapa na minha vida. Deus falou para Jeremias, o que você está vendo? Estou vendo a vara de amendoeira. Deus falou, viste bem. Você entendeu o que aconteceu. Você entendeu essa experiência pela qual você está passando comigo. Começou uma nova vida. E é uma vida agora de primavera. Isso é o primeiro ponto. Segundo, que a vara de amendoeira também aponta lá, né, temos isso lá na palavra de Deus, em Arão, quando as pessoas começaram a discutir se Arão deveria ser o sumo sacerdote ou não. Deus escolheu, mas o povo entendeu que quem escolheu, na verdade, foi Moisés. Eles queriam um sinal divino que era isso. O que Deus fez? Deus mandou para cada tribo pegar uma vara de amendoeira seca e colocar lá no altar, lá dentro do tabernáculo, à tarde. E no outro dia de manhã era para ir lá pegar a vara. Cada vara tinha o nome da tribo. E no caso da tribo de Levi tinha o nome de Arão. E aí Deus falou, aquela vara que florescer, é isso que eu escolhi. Então é algo sobrenatural. Você pega uma vara seca e coloca à noite, e no outro dia, ela está com folha, ela está com flores, ela está com fruto, ela inchou, ela teve vida, só Deus para fazer um negócio desse.
E o povo concordou, pois lá no outro dia, qual era a vara que floresceu? A vara de Arão. Então a vara de Arão era uma vara que continuou lá no altar, as outras foram tiradas. A vara de Arão, então, aponta para a graça divina, da eleição divina. Deus escolheu Arão, não foi porque Arão era melhor, porque ele era parente de Moisés, porque ele era mais qualificado, porque ele tinha feito pós-graduação ou doutorado em alguma coisa, não. Deus simplesmente o escolheu. Falou, Arão será o sumo sacerdote. O meu reino é meu, eu escolho aquele que eu quero, e é Arão. E não é pelo que ele fez antes, não é pelo que ele vai fazer depois, não é pelo que ele está fazendo hoje. Eu quis, eu simplesmente amei e escolhi. Isso aponta para a graça divina. Não é merecimento meu e seu. Não é o que os meus antepassados fizeram. Não é o que a minha descendência vai fazer. Não é o que eu estou fazendo. Não são as minhas qualificações. Eu fui escolhido porque um dia Deus me amou e falou, te escolhi. Mas a minha graça será liberada da sua vida. Amém, igreja? Fala para o seu irmão, você foi escolhido por Deus. Fala para o outro também, você também faz parte desse grupo. Então a vara de Arão aponta para a graça divina. Aponta para a eleição divina. Então, quando Deus falou para Jeremias, o que você está vendo? Agora que nós conversamos, agora que você entendeu, o que é que você enxerga do que eu estou falando com você e dessa experiência? Então, em outras palavras, Deus estava falando para ele, olha, e ele falou, eu vi a vara de amendoeira, então ele estava respondendo para Deus, começou um novo tempo na minha vida, porque o Senhor me escolheu por graça, e eu vou seguir firme nessa palavra, nessa eleição, confiando no Senhor, no teu poder, no teu favor, vou fazer tudo aquilo e vou desfrutar tudo do Senhor, porque eu simplesmente creio no que o Senhor disse. Aí Deus falou para Jeremias, ótimo, sua visão está certa, agora entrou. Agora você está vendo as coisas corretamente. E Jeremias, os irmãos sabem que foi um profeta exitoso, vencedor. Passou por muita tribulação e dificuldade, mas cumpriu o seu propósito divino. Amém? Então, na Bíblia, quando você fala que você está vendo a vara de amendoeira, significa que você está enxergando como Deus quer que você enxerga. Que você está vendo como Deus vê. Pergunta para o seu irmão, você enxerga a vara de amendoeira? Se você não está vendo, precisa ver. Quando você tem a visão correta, isso a Bíblia chama de maturidade. Pessoas que não têm a visão correta são imaturos. Meu neto, pensando em café, deixa o cara marrom. Então, é imaturo. O menino tem 4 anos de idade. É perceptível, mas se você... Então, se o Marcelo chegar para mim e falar assim, pastor, para de tomar café que você está ficando marrom, eu vou falar, ué, mas tem alguma coisa errada. Quantos anos você tem, Marcelo? 49. 49 anos pensando assim, tem alguma coisa errada. Um menino de 4 anos, tudo bem. Então veja, na vida cristã, depois de um tempo, você precisa ter a visão correta. Porque se você ainda continuar pensando em vendo, enxergando como criança, nós vamos cuidar de você. Mas acontece que, é lógico que é melhor ter uma igreja cheia de bebês do que ter gente lá no inferno. Mas acontece que o que Deus quer é filhos maduros. Filhos maduros. O alvo, segundo a palavra de Deus, é que eu e você fomos chamados para ser a imagem e semelhança de Jesus. Jesus é o top da maturidade. Eu e você fomos chamados para andar no mesmo padrão. E é com pessoas assim que a igreja avança, que a igreja cresce, que a igreja conquista. É com pessoas assim que você gosta de andar, por quê? É tipo um guarda-chuva que você está ali debaixo sendo protegido. Porque você está falando com pessoas maduras. Fala para o seu irmão, Deus quer te ver maduro. E a maturidade tem a ver com visão. Não, eu queria falar tanta coisa nesse assunto, mas deixa eu ficar aqui. Vamos para frente. Eu queria falar para você 3 sinais de maturidade da visão. Porque é importante você olhar e perceber como que você está. Não para ficar acusado. Tem pessoas que gostam de ver como está, para ele se acusar. Ou para ele ficar soberbo. Às vezes alguém gosta de se gabar da sua maturidade. Aí dá para ver que ele não amadureceu. Mas tem outros que ficam acusados. Nossa, eu não cresci, não avancei, olha, eu ainda sou uma criança. Isso também é muito ruim.
Mas é bom nós termos referenciais para olhar, eu estou bem na foto ou não? Então deixa eu avançar mais se eu não estou. Ou deixa eu investir mais. Então é importante você saber os sinais na sua vida, se a maturidade está bem ou não, se a visão da maturidade está acontecendo ou não. Veja, Deus preparou o nosso corpo e Ele deu algo chamado febre. Quando você está com febre, você sabe que tem alguma coisa errada. Você procura um médico, você estuda ali a situação, por quê? Isso é um sinal ruim, precisa cuidar. Aí você vai lá no médico, o médico vai olhar e descobre, é isso aqui, você impede, às vezes, uma tragédia por causa de uma febre. Então, veja, a maturidade tem sinais. Se você não está vendo, pelo menos esses 3 sinais que eu vou te mostrar hoje, então é importante investir nisso. E eu vou passar esse semestre inteiro pregando sobre isso. Por quê? Nós precisamos ser uma igreja que avança mais. Por que avança mais? Porque nós queremos mais, somos insaciáveis? Não, porque Deus tem mais para nos dar. Porque Deus preparou mais. Deus sobeja sempre. Lá em 2 Coríntios diz que Deus nos deu ampla suficiência. E eu vejo que nem todos aqui estão com ampla suficiência. Às vezes você não tem ampla suficiência no seu casamento, ou às vezes na sua questão financeira, ou às vezes na sua questão profissional, ou às vezes na sua liderança, às vezes no seu entendimento da palavra de Deus. Qualquer coisa que alguém fala, você acha que é muito bom. Esses dias me mandaram um vídeo. O vídeo parecia muito bom, mas quem conhece a palavra de Deus sabe que estava cheio de furos. Eu só não fiz uma consideração sobre o vídeo, tão somente porque eu entendi a mensagem era boa, mas as afirmações, elas carecem de base divina, base bíblica. Mas teria outras bases para falar aquilo que a pessoa estava falando. Mas a pessoa se empolgou tanto com aquele vídeo, eu falei, meu Deus, ela não conhece nada de Bíblia, porque o que está sendo afirmado aí não está na palavra de Deus. Esses dias, sexta-feira, alguém me perguntou assim, pastor, qual é o versículo que diz que o homem é o cabeça e a mulher é o pescoço? E eu falei, mas quem te diz que isso está escrito na Bíblia? Não, porque em todas as coisas que eu vejo falar sobre família, relacionamento entre homem e mulher, sempre eu ouço falar isso, que o homem é a cabeça, mas a mulher é o pescoço. Eu falei, olha, não tem isso na Bíblia. Ele ficou escandalizado. Não tem? Eu falei, não tem. Esse versículo não existe. Mas alguém fala com tanta veemência, com tanta convicção, que quem está ouvindo fala, isso aí está escrito na Bíblia. Não está. Agora, quando a pessoa fala que algo... Já viu aquele versículo também que... Nossa, esse aí eu fiquei nesse engano muitos anos, né? Não conhecia a Bíblia, mas ouvia falar. Minha mãe falava isso. Minha mãe... Bom... Me enganou muitos anos falando que era bonito. E esse foi um engano também. Fala assim, dos 1000 passará, dos 2000 não passarás. E eu pensava que eu ia morrer no ano 2000. Eu tinha até feito as contas. Com 38 anos eu vou morrer, porque 2000 acaba a humanidade. Ou vou morrer, ou Deus volta, alguma coisa vai acontecer. Porque em 2000... Lembra que o mundo, o planeta inteiro estava esperando que em 2000 ia acontecer alguma coisa, e muitos tinham base bíblica, que dos 1000 passará, mas dos 2000 não passará. Só que não existe esse versículo na Bíblia. Então nós precisamos ficar com a palavra de Deus. Ela é segurança para nós. Mas vamos ver os sinais de maturidade. Eu não estou falando isso nem para te acusar e nem para te deixar soberbo. É tão somente para você ter um referencial, para saber, eu estou bem na foto ou não. Se não está, caminhe para estar. Então abra sua Bíblia aí em Mateus capítulo 8. Mateus, capítulo 8. Então veja, primeiro sinal de quem tem uma visão consolidada, uma visão correta, uma visão de Deus, que ele está vendo a vara de amendoeira, é que ele sai da passividade e se torna alguém ousado. Quem tem uma visão correta, ele não é passivo, ele é uma pessoa ousada. Então vamos ver aqui a palavra de Deus. Mateus capítulo 8, verso 23. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia.
Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilhavam-se os homens, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Então veja, quem é o maior exemplo de maturidade, o top da maturidade? Jesus Cristo. Então veja, Jesus, vivendo lá na eternidade, um dia Deus chega para ele e faz uma proposta. Ou seja, Deus veio e deu a Jesus uma visão. Vamos ler sobre isso. Está escrito aqui em Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, verso 1 e 2. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Então, ou seja, Deus chegou e falou para Jesus, propôs algo para ele. Deus chegou e propôs. Falou: Jesus, tem algo para conversar com você. Estou falando com as minhas palavras. Estou tentando trazer a coisa para o dia a dia para ficar mais claro o entendimento. Então, Deus chega e fala: olha, eu te proponho isso. E a Bíblia diz que Jesus se alegrou com aquilo que Deus propôs. E aí, Deus falou: a forma de conseguir isso é você assumindo a cruz. Aí Jesus pensou. Havia uma proposta e havia um processo. E ele se alegrou tanto com a proposta que ele assumiu o processo. Ele aceitou o processo. Então o processo com Jesus, isso chama-se visão. Deus deu uma visão para Jesus. Deus mostrou algo para ele. Deus deixou claro para ele algo. E ele amou. Agora eu vou deixar você na curiosidade o que é que Deus propôs. Para Jesus ficar tão alegre a ponto de suportar a cruz. Porque é isso que o texto está falando. E aí ele assume a cruz. Agora o processo, veja bem, então Jesus viu algo. Viu algo que Deus propôs que não existia. E que Jesus olhou, amou e se alegrou. E Deus falou: o caminho para isso aqui, você precisa passar pela cruz. Então olha o que Jesus fez. Ele olhou a visão e se posicionou. Ele assumiu o propósito. Então a visão, quando você enxerga, você vai ou rejeitá-la ou você vai abraçá-la. E Jesus abraçou. Abraçou o quê? O processo, o propósito, que é a cruz. E para que ele assumisse a visão que Deus deu a ele, para ele assumir o propósito, ele teve que se esvaziar das suas prerrogativas divinas para se tornar homem. Como homem, ele teve que se humilhar e morrer numa cruz. Então Jesus fez isso em função de uma visão que Deus deu. E porque ele fez isso, eu e você hoje podemos desfrutar da vida eterna. Olha a consequência da visão de Deus. E aí, veja, deixa eu fazer um parêntese aqui. Muita gente pensa que tem que fazer isso, a mesma coisa que Jesus fez. Na verdade, nós temos que fazer isso, mas do lado oposto. Jesus, subsistindo em forma de Deus, se esvaziou das suas prerrogativas divinas e se tornou homem. Se tornou homem para se tornar um conosco, e como homem nunca pecou, andou 100% na vontade de Deus, para que ele nunca pecasse e não merecesse a morte. Ele teve que viver 33 anos assim, e aí depois, aí ele poderia morrer na cruz, no meu lugar, no seu lugar. Eu e você, quando recebemos uma visão divina, nós fazemos ao contrário. Nós nos enchemos das prerrogativas divinas, que Jesus abriu mão delas, porque Jesus recebeu, deixa eu explicar isso melhor, ele se esvaziou, morreu na cruz, então ele pagou o meu pecado, o seu pecado, só que como ele era perfeito, Deus o ressuscitou, e glorificou novamente Jesus, ou seja, Jesus recompôs todas as suas prerrogativas divinas.
Eu e você, quando aceitamos, quando temos a visão divina e abraçamos o processo como Jesus fez, nós acontecemos ao contrário do que Jesus aconteceu. Nós fazemos é nos encher das prerrogativas divinas. Nós fazemos é nos encher do Espírito Santo, nos encher da visão divina, nos encher dos atributos divinos para poder viver a vida que Deus vive. Porque Jesus teve que se esvaziar para viver a vida que o homem vivia para poder morrer na cruz. Mas ele já morreu na cruz, ele já ressuscitou. Agora eu e você precisamos nos tornar um com o Senhor. O nosso processo é o inverso do que Jesus fez. Ele se esvaziou e nós temos que nos encher da glória de Deus. E muitos estão aí querendo se esvaziar e se tornar um, se humilhar, pegar uma cruz. Muitos pegam a cruz, põem nas costas e andam. Esse foi o propósito para Jesus. Essa foi a visão de Deus para Jesus. A minha, a sua, agora é nos encher de Deus. A Bíblia fala, enchei-vos do Espírito. Não é se esvaziar do Espírito, é encher. Jesus teve que se esvaziar e nós temos que nos encher. E aí as duas coisas se completam. Mas veja, então Jesus abraçou a visão divina. E aí veio, se tornou homem, e aí o que ele fez? Abraçou o propósito divino. Todas as vezes que você tem uma visão correta, a visão correta de Deus vai levar você a abraçar o propósito divino. Se você está vivendo a sua vida normal, tranquila, fazendo o que dá na sua cabeça, do jeito que você quer, a hora que você quer, e os seus sonhos naturais são eles que você está perseguindo, você ainda não entendeu qual é a visão divina. Ainda não entrou, não entendeu, não teve a revelação, porque você está vivendo para você. Então, quando eu vejo a irmã abrindo mão de tudo aqui, indo lá para a Romênia, eu vejo, ela entendeu a visão divina. Os projetos naturais e tudo morreram. Agora ela está em cima de um projeto divino. Então veja, a visão correta tira você da passividade no tocante às coisas de Deus. Você não olha para as coisas de Deus assim, coisa boa, hein? Que bom. Mas deixa eu continuar aqui com a minha empresa. Nossa, coisa boa, mas deixa eu continuar aqui com o meu casamento. Não, muito bom, essas palavras são demais, mas eu quero continuar com a minha vida social normal. Quando você está insistindo aqui e não pula dentro de um propósito divino e fala, não, isso aqui acabou, agora eu quero o propósito, é porque a visão ainda não é correta. Ou seja, Jesus, ele abraçou o projeto divino e estava aqui. Eu vou te falar algo, quem abraça o projeto divino, sempre anda em descanso. Por que anda em descanso? Porque o projeto divino é a única coisa que vai se cumprir nessa terra. Não tem nada que vai se cumprir fora do projeto divino. Porque as coisas só acontecem quando Deus diz. Se Deus falar, vai ser assim, vai ser. Deus já condenou esse mundo. No entanto, o mundo pensa que não está condenado. Mas está. Um dia vai acabar. Por quê? Deus já condenou. E condenou tudo nesse mundo. Todos esses princípios, todas essas profissões no mundo vão acabar. Vai permanecer somente o projeto divino, somente a criação divina, somente aquilo que Deus diz, aquilo que Deus aprova, é a única coisa que permanece. Então, quem está dentro do projeto divino, está descansado. Ele não está angustiado. Pergunta para o seu irmão, você está angustiado? Pergunta para o outro, você fica angustiado? Angústia é um sinal de que alguém não tem uma visão correta, porque quem tem a visão correta abraça o propósito divino, e quem abraça o propósito divino, ele descansa. Então nós lemos aqui agora, Jesus abraçou o projeto divino, e aí ele entra no barco, e aí o mar, uma tempestade. Os apóstolos que estavam junto com Jesus eram tudo crianças ainda, estavam aprendendo com Jesus, e eles viram a tempestade, e aí o que aconteceu? Todos ficaram preocupados, todos ficaram angustiados. E Jesus estava fazendo o que no meio da tempestade? Dormindo. Dormindo. Descansando. Se você tem a visão correta, e Jesus tinha a visão correta, ele abraçou, Deus mostrou, ele abraçou e fez tudo em função daquela, então ele estava descansado. Mas os apóstolos estavam tudo angustiados. E aí eles olhando para Jesus, Jesus está dormindo, e eles falando, nós vamos morrer agora. E aí eles vão lá, faz o quê? Acorda Jesus. Aí acorda Jesus e fala assim, o senhor não está vendo o que está acontecendo? Será que o senhor não percebe que todo mundo aqui vai morrer, inclusive o senhor? E o senhor não faz nada? Jesus dormindo.
Eu fico imaginando a cara de Jesus. Você não pensa isso, não? A cara de Jesus para os apóstolos. Sabe assim, quando você vê assim, um absurdo do seu lado, você olha assim. Aí Jesus fala para eles: vocês não estão comigo no barco? Vocês não estão comigo no propósito? Por que vocês são tão tímidos? Por que vocês não creem no que Deus diz? E se você crê, por que você não fala? Por que vocês não são ousados? Aí os apóstolos ficam olhando para ele e falam: ele dormiu e perdeu a memória, ou alguma coisa, porque não está falando coisa com coisa. E aí Jesus pega, levanta e fala para os ventos: para! Aquiete! E aí, bonança no mar. Que na verdade não é o mar, né? Um lago imenso. Aí tudo acalma. E aí eles olham para ele espantado. Antes estava achando, está maluco. Agora não, está espantado. E aí olha para ele: quem é esse que até os ventos obedecem? Quem é esse que não tem medo nenhum de vento nem de tempestade? Que basta falar e os ventos acalmam. Quem é esse? Eram tudo crianças, não tinha visão correta. Jesus tinha visão correta. Eram tudo passivos. Estavam vendo as dificuldades, mas não abria a boca e falava aquilo que cria. Está vendo o casamento indo para o ralo, mas não sabe o que fazer. Está vendo a vida financeira não prospera, não entra o recurso, está passando necessidade, mas não toma uma atitude. Fica passivo. Está vendo uma célula, está liderando, a coisa não multiplica, não cresce, fica passivo, olhando, espantado, com medo, angustiado. Às vezes é solteira, a idade está passando, e aí começa a ficar angustiada. E aí, o que vai ser da minha vida? A vida profissional não decola, fica angustiado. É a tempestade. E aí chega em Jesus. Jesus está dormindo. Ele não está nem aí para a tempestade. Porque quem está dentro de um propósito divino sabe, o propósito vai se cumprir. Eu estou do lado do poder. Eu estou do lado da vitória. Vai acontecer. Eu posso descansar. Mas aí mexem com Jesus, ele acorda e fala: então tá bom, para, vento, porque eu preciso continuar a dormir. Essa parte eu inventei ela. Então, mas parou, eu não sei o que aconteceu depois, mas imagina Jesus falou: agora eu posso dormir? E aí, e os apóstolos, quem é esse? Sabe quem tem a visão correta? Ele não é tímido, ele não é passivo, ele é ousado. Até o vento ele manda parar. A visão correta te leva então a ser ousado, te coloca dentro de um propósito, e dentro do propósito você descansa, porque você sabe, a sombra do Onipotente, todo aquele que está debaixo lá descansa, não falta nada, porque Deus está cuidando daquilo. Essa é a parte divina, nada pode tocar, não tem um poder maior para bagunçar o coreto ali, por quê? Deus está cuidando. Pergunta para o seu irmão: tem alguma tempestade aí que você está enfrentando? Você está dormindo ou você está angustiado? Quem tem a visão correta, descansa. Quem não tem, fica angustiado. Fala para o seu irmão: ficou bem na foto ou está faltando um ajustezinho? Mas eu gosto dessa frase dos discípulos: quem é este? Então, eram criança, não sabia quem era Jesus ainda. Quem é este? Fala para o seu irmão. Vira para o seu irmão e fala assim: quem é esse? Agora vira e fala para ele assim: você. Sabe por quê? Você é filho de Deus como Jesus é. Se você tem a mesma visão, está dentro dos meus propósitos, então você pode mandar parar o vento. Quem é esse? Fala: sou eu, filho de Deus, filho do Altíssimo. Aquele que carrega o poder de Deus está dentro de um propósito divino.
e não tem vento, não tem nada, não tem demônio, não tem nada que vai me parar. Essa tribulação, vou vencê-la sem nenhum problema, pode ter certeza, vai passar. Fala para o seu irmão, essa foi a primeira tempestade. Então, se você é ousado, é porque você está com a visão correta. Se você é tímido, é porque precisa de um ajuste na visão. Para entender quem é você. Então, vamos um pouco mais para frente. Mateus, nós estamos lá em Mateus 8, né? Mateus 14. Mateus 14, a partir do verso 22. A palavra de Deus diz o seguinte: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, era ali mais ou menos 3 horas da manhã. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem, andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! Acordou? E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Sabe quem tem a visão correta? Segundo sinal. Então, o primeiro é que a visão correta tira você da passividade e coloca você como uma pessoa ousada. O segundo é que quem tem a visão correta, ele se torna um vencedor de obstáculos. Não tem nada que o pare. Jesus, então, Deus deu a visão, ele pegou a visão de Deus e entrou no processo e veio para essa terra. E aqui, de tempestade em tempestade, ele foi cumprindo o seu propósito. Essa teve a primeira que ele mandou parar. A segunda, ele podia mandar parar novamente, sim, mas agora ele fez algo diferente. Para que eu e você aprendamos. Possamos ver. Tudo que Jesus faz é para nos ensinar. Então, o primeiro ele mandou parar. Sabe, tem tribulações que está esperando o seu comando. Acabe, e ela vai acabar. Mas tem outras que vai acontecer como aconteceu na segunda tempestade. Jesus não mandou parar, ele andou sobre ela. Ele pisou nela. Ele mostrou que ela não tinha poder contra ele. As ondas estão acontecendo, o mar está revolto, e ele está andando sobre elas. Normal, tranquilo, descansado, completamente convicto, sem nenhum problema. Elas não vão acabar, mas elas não vão me prejudicar. Elas não têm poder para me tocar. Por quê? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Não tem como uma tribulação te prejudicar você dentro do propósito divino. E dentro do propósito divino só estão aqueles que têm uma visão correta de reino de Deus. Quem enxerga o reino de Deus como ele é, como Deus enxerga, ele pula dentro do propósito. E dentro do propósito, nada pode te prejudicar. Nada. Fala para o seu irmão, nada pode te tocar. Nada pode parar. Nada pode te prejudicar. Então lá vem Jesus andando. Lembra, Jesus estava lá, naquele mover, pregando, curando e tudo. E aí ele fala para os discípulos: entra no barco e passa para o outro lado. E os discípulos: mas o senhor não pode deixar, vai embora. E eles foram, e Jesus despediu a multidão e tudo, depois subiu no monte, estava lá orando, e daí a pouco, 3 horas da manhã, ele está orando e vê, e meus discípulos estão lá com problema. Está todo mundo lá espantado, está todo mundo pensando que está morrendo. A primeira tempestade não foi o suficiente, vamos entrar nessa segunda para ensinar para eles. E aí Jesus desce do monte e sai pisando sobre a água, e as ondas, e não sei mais o que, Jesus pisando e andando, até chegar no barco.
Porque o vento era contrário. Irmãos, o mundo anda na contramão do reino de Deus. Ou eu e você andamos na contramão do mundo. Não se alie ao mundo. Não pense que tem alguma salvação que vem do mundo. Não tem. O vento é contrário. Lá fora é contrário. Ninguém vai te apoiar. Ninguém vai falar para você que você é um homem de Deus, que você tem que servir ao Senhor, que você tem que esperar em Deus, que é o poder de Deus que vai fazer. Não vão dizer isso para você, nunca no mundo, porque o vento é contrário. E os discípulos estão lá lutando contra o vento. Aí chega Jesus. À noite, 3 horas da manhã. Naquela época não tinha energia elétrica. Então, em volta lá do Mar da Galileia, tem várias cidades, casas, mas ninguém enxergava nada. Só ondas subindo e não sei mais o que e tudo. E aí, o que eles pensam que é Jesus? Um fantasma. Um fantasma. Sabe, quem tem a visão errada, está vendo fantasma e tudo quanto é coisa que é de Deus. É um fantasma. Eu fico imaginando aqueles homens dentro do barco gritando: "Ô fantasma, Jesus, misericórdia, cadê Jesus?" É o fantasma aparecendo. Aí Jesus: "Calma, sou eu. Sou eu." Aí Pedro, sempre era o mais ousado: "É o Senhor mesmo?" Porque ele lembra, escuro e uma tempestade. Ondas, água para todo lado, e ele lá segurando uma ponta na outra, e aí Jesus: "Sou eu." Aí Pedro fala: "Se é o Senhor mesmo, então fala para eu ir também, porque eu quero sair desse medo, dessa angústia que eu estou vivendo." Jesus fala: "Vem." Aí Pedro, olhando para Jesus, põe um pé fora do barco e sai andando. Mas aí teve uma hora que ele tirou os olhos de Jesus e começou a olhar a tempestade. O que aconteceu? Começou a submergir. Aí Jesus vem, pega ele pela mão e fala: "Ah, Pedro, ajusta a visão, você precisa ver a vara de amendoeira. Você precisa enxergar como eu enxergo. Você não está vendo que para mim não faz mal nenhum essa tempestade? Para você também não, porque você é tão filho quanto eu. Você foi chamado para viver como eu vivo, Pedro." Aí leva Pedro para dentro do barco, entra também e vai embora. Então vejam, quando você tem a visão correta, não impede de ter tribulação, mas você passa por sobre elas, e elas não afetam a sua vida. Isso é uma visão correta. Então, todo casamento tem tribulação. O casamento que passa as tribulações e permanece é porque tem uma visão correta. A visão correta de Deus sobre o casamento. Toda criação de filho tem problema. Mas aquele que tem a visão correta de Deus, como criar os seus filhos, passa por essa tribulação e depois você vê seus filhos decolando. A prosperidade do mesmo jeito. Jesus estava lá um dia, faltou dinheiro, faltou comida, mas tem 15.000 pessoas para comer. E agora? É uma tribulação, uma grande tribulação. Num deserto, 15.000 pessoas, crianças, mulheres, idosos, tudo lá passando fome ali no deserto, sem uma árvorezinha para estar debaixo, sol na cabeça. E eles o dia inteiro ouvindo Jesus. Isso é que era uma congregação fiel. Ar-condicionado, cadeira almofadada, banheiro. Não é o dia todo. Vai fazer o quê, né? E aí, veja. Mas a tribulação, o que Jesus fez da tribulação? Fez um milagre da tribulação. Pegou 5 pães e 2 peixes, deu comida para 15.000 pessoas. Então, quando você tem a visão correta, e a oração de Jesus, eu fico pensando, se tivesse eu lá, junto com o presbitério aqui que eu lidero. É o seguinte, tá faltando dinheiro, tá faltando comida. Aí fala: vamos orar. Aí ora, e faz carita, e ora, e faz força. Geme. Ainda continua a tribulação. De novo 1 ano, 2 anos. Eu estou falando isso porque nós passamos isso aí, 2, 3, vai fazer 3 anos. E ora, insiste, jejua, e olha, está do mesmo jeito. Aí Jesus pegou os pães e falou: obrigado, Senhor. O Senhor sempre me ouve. E começa a partir. Essa foi a oração, foi o gemido de Jesus, foi um agradecimento.
e alimentou 15 mil pessoas. Sabe por quê? Ele tinha uma visão correta. Ele estava olhando para Deus. Ele sabia, Deus não me tirou lá dos céus para vir para cá, para passar fome aqui. Eu vim aqui cumprir um propósito. E faz parte do propósito dar comida para essas 15 mil pessoas. Então pronto, vai ter comida. Obrigado. E aí a comida veio. Sabe, então quem tem uma visão correta, tribulação não para. Ele passa por cima delas. Amém, igreja? Pergunta para o seu irmão, está bem na foto? E por fim, eu estou olhando ali aquele relógio. Ele não tem a visão correta das coisas. Porque se ele tivesse, ele estava parado lá em 11h30, por aí, mas não para. Eu também está faltando visão, porque se eu fosse igual o Josué, que tinha uma visão correta, eu ia, para, tempo. Ele ia parar. Eu vou falar para, Marcelo. Se ele não parar, você vai lá e tira a pilha. Não vai dar para eu falar o terceiro ponto, porque ele é maior um pouco. Eu vou falar aí domingo que vem, mas presta atenção. Nós vamos orar sobre esses 2 pontos primeiros. Então veja, quando você vê uma palavra de Deus, você vê um padrão, você vê um referencial, não é para te desanimar, é só para te dar rumo. É só para incentivar você a conquistar. É só para mostrar para você, é possível. É só para falar para você, abra sua mente, tenha visão, veja como Deus vê. Porque essas coisas aqui não são histórias da carochinha, são fatos que aconteceram. E Deus não faz acepção de pessoas. Mas a visão errada tira de você o desfrute, tira de você as promessas cumpridas. Deus falou para Jeremias, olha o que Deus falou para Jeremias. Vamos ler lá, Jeremias 1, 12. Vamos ler o 11 e o 12. Olha o que a palavra diz. Veio ainda a palavra do Senhor dizendo, que vês tu, Jeremias? Respondi, vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. A visão correta é para que as promessas de Deus se cumpram. Deus falou para Jeremias claramente. Você viu bem? Você viu a vara de amendoeira? Viu bem, porque é vendo bem que as minhas promessas acontecem. Se você enxerga como eu enxergo, se você pensa como eu penso, se você sente como eu sinto, se você deseja o que eu desejo, as minhas promessas vão se cumprir 100% na sua vida, Jeremias. Mas se tiver dúvida, Deus tinha acabado de falar para ele, eu te constituí, te levantei para você ser profeta das nações, você vai derrubar, você vai edificar, na verdade eu te chamei você para edificar, mas você tem poder para mudar destino de nação. Agora ele era uma criança, falou, será? Aí Deus falou, o que você está vendo depois que eu te falei isso? A vara de amendoeira, ou seja, eu acordei, eu agora estou enxergando como o Senhor enxerga, é isso mesmo. Eu falei, pois é, você enxergando desse jeito, eu quero te falar, eu vou fazer cumprir tudo que eu te falei. Sabe, quando você não tem a visão correta, te falta fé. E faltou fé, as coisas não acontecem. Não é que Deus não quer fazer, é porque na nova aliança as coisas se movem por fé. Não tem a ver naquilo que você faz, tem a ver naquilo que você crê. Deus estava ali cutucando Jeremias, creia, rapaz. Ele falou, eu creio. Eu falei, então vai se cumprir toda a minha palavra sobre a sua vida. Então o que é que está faltando? Deixa eu chamar a equipe de louvor aqui à frente. O que é que está faltando? Qual é a tempestade? Que você está angustiado? Ou qual é a tempestade que você não consegue se mover sobre ela? Eu quero orar por você agora. Porque você precisa ver a vara de amendoeira. Você precisa ver que a vida de inverno acabou, agora é primavera. Você precisa ver que Deus te chamou para ser frutífero. Sabe, a vida de cegueira
Acabou. O Senhor é luz. Agora você enxerga. E precisa enxergar como Deus vê. Precisa crer naquilo que Deus diz. Eu sei que tem muitas pessoas aqui que receberam muitas palavras de Deus. Algumas em pregações, outras profecias diretamente a você, outras você lendo a Bíblia, outras você jejuando, outras em sonho. Deus te deu muitas palavras. Mas você está tendo dúvida se são palavras de Deus mesmo, porque não se cumpre. Agora olha o que Jesus falou para Pedro. Pedro via bem, ele vinha andando sobre as águas, ele já tinha experimentado, ele já estava andando sobre as águas. De repente, olhou para a tempestade, e aí afundou, e Jesus falou, por que duvidaste? É a dúvida. Você sabe que o diabo só existe uma única criação que ele conseguiu fazer: dúvida. Porque certeza é Deus, dúvida é o diabo. A única criação do inferno é dúvida, mas essa criação tem poder para destruir sua vida. Então Deus te chamou para crer no que Ele diz. Então, se Deus deu a palavra, é certo que ela se cumprirá. Se Deus liberou a palavra, é certo que ela vai se cumprir. Basta que você esteja vendo a vara de amendoeira, esteja enxergando como Deus enxerga. E aí, eu creio, o que eu faço? Fale, proclame, fala aquilo que você crê. Deus te liberou uma palavra, você está em dúvida? Então não adianta falar. Não, agora eu creio, então fale. Creu? Fale. As coisas vão mudar? Exatamente. Foi falando que os pães se multiplicaram. Foi falando que Jesus acalmou o mar. Foi falando que Pedro andou sobre as águas. Tudo falando. Falando porque creu. Creu, falou. Fala para o seu irmão, creia. Fala para ele, mas fale. Fala para o do outro lado, creia, mas proclame. Fala para o outro que agora está atrás, fala assim, creia, mas testemunhe. É assim que funciona a vida na nova aliança. Crendo e falando. Amém, igreja? Vamos ficar de pé. Domingo que vem eu vou falar o terceiro ponto. Ele é um pouco mais longo, então eu preciso de mais tempo. Mas eu quero orar com você agora. Qual é a tempestade que você está enfrentando? Então olha, a primeira tempestade, Jesus estava no barco. Na segunda, ele veio ao encontro do barco. Ou seja, você nunca vai ficar sozinho. Jesus sempre vai estar presente. Porque nos dois momentos, ele resolveu o problema. Então a questão é só crer e proclamar. Então enquanto a equipe de louvor toca e canta, você vai abrir sua boca naquilo que você crê e que está vendo tempestade, e você vai falar. Ah, pastor, mas a coisa é muito complicada. Jesus falou para os discípulos, sejam ousados, para de timidez, porque vocês estão dentro do poder de Deus. Vocês estão do lado certo, vocês estão do lado do poder. É o outro lado que tem que temer, não você. Então, enquanto a equipe de louvor toca e canta, ore, proclame. Mas proclame aquilo que você crê. Proclame a promessa. Olhe para a vara de amendoeira e abra a boca e fale em nome de Jesus.
Uma melodia, Ele me encontrou, me cercou com uma canção. Sim, Senhor. Que me libertou. Eu proclamo a paz, o dos descanso, meus inimigos, a vitória, Senhor, dos meus medos, sobre cada um dos teus servos, dos teus filhos neste lugar. A prosperidade. Eu não sou mais escravo. Nem a prosperidade. Do medo. A saúde. Eu a reconciliação. Venha em nome do Senhor Jesus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho. Escolhido fui. Proclame com ousadia. Meu nome com ousadia. Olhando para Jesus. Olhando para Jesus. Para eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Agora é o seguinte. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala: sabe quem é esse que está aqui? Fala: sou filho de Deus. Carrego o poder de Deus. A palavra da fé que transforma as circunstâncias. Falei: eu vou orar por você agora. Ore pela vida do seu irmão e depois receba a oração. Proclame. Proclame. Fale. Proclame. Pergunta para o seu irmão: você quer que ore por algo? Se não, dê uma palavra de conhecimento. Ore sobre uma direção divina que Deus vai te dar agora. Mas proclame. Proclame na vida do seu irmão. Proclame e depois receba. Proclame com fé.
Proclame com fé. Amém. Olha aqui para mim agora. Vamos fazer uma oração nós todos aqui. Levanta sua mão direita. Você que crê. Vamos fazer uma oração. Repete ela comigo. Diga assim: vento contrário, se prepare, que um filho de Deus chegou e você vai acabar. Em nome de Jesus. Fala para o seu irmão: você é um filho de Deus. Fala para o outro: o poder está junto com você. Fala para ele: creia e proclame e desfrute. Que Deus te abençoe. Tenha uma semana na presença do Senhor. Estamos encerrados em nome de Jesus.